E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim explicar para vocês como é que funciona uma leitura de tarô, pelo menos a minha leitura de tarô, né? Caso você venha se consultar comigo, como que funciona, o que eu faço, né? Tudo mais. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que eu sou muito ritualístico, né? Eu gosto de fazer todo um ritual, eu sou muito sistemático e eu gosto de acender uma vela, acender um incenso, então eu vou passar mais ou menos tudo, não necessariamente só o que eu faço na hora de fazer a leitura, mas também o pré-leitura, o que acontece depois da leitura, né? Então vamos conversar sobre tudo isso, tá? Então, se você quer saber como que uma leitura acontece, tem curiosidade, mas não quer fazer uma leitura, mas quer saber como que funciona, então vem comigo que eu vou te explicar. Tá, vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu sou muito ritualístico, né? Então eu gosto muito de fazer a energia, tipo, vivenciar aquilo da melhor forma possível para entrar no clima, para minha intuição ficar aguçada, para eu conseguir fazer a leitura de uma forma bem bacana para todo mundo, né? Para mim e para a pessoa que está se consultando comigo, né? Então, mais ou menos uma meia hora antes, vou no meu altar, rezo, acendo uma vela. Eu costumo acender uma vela roxa, né? Ou lilás, para aguçar um pouco essa minha conexão, essa minha intuição, né? E acendo um incenso. Normalmente eu gosto de acender incenso de jasmim, incensos que tenham a cor lilás também, nas flores ou alguma coisa assim. Então jasmim, no caso desse incenso de coco e sândalo, ele é para espiritualidade, então eu gosto de acender também. Então qualquer incenso que ajude, tanto na minha intuição, quanto na espiritualidade, quanto nessa ligação para conseguir ler as cartas, é interessante, tá? Então eu costumo acender. E eu uso também cristais, então eu preparo a mesa, né? Eu coloco um paninho na mesa, eu limpo a mesa com uma selenita, né? Eu tenho uma selenita para limpar a mesa aqui e tal. Uso cristais nos 4 pontos cardeais. Então, entre eu e o consulente, eu costumo usar alguma coisa que vai ajudar essa ligação de nós dois. Então, eu costumo colocar ou uma ametista ou um lápis lazuli, esse tipo de pedra, né? Do meu lado esquerdo, eu sempre coloco pedras pretas, tá? Eu coloco principalmente uma turmalina negra, que é a pedra que eu uso para fazer bloqueios energéticos e para me proteger, né? Então, como o lado esquerdo da gente é sempre o lado receptivo, então eu sempre coloco do lado esquerdo uma pedrinha preta para proteger essa leitura, né? Do lado direito eu costumo colocar essas pedras brancas mesmo, ou branca ou azul, tipo uma cianita azul, que é a espada de Miguel, ou uma selenita branca, que é para me ajudar a me proteger de uma forma mais ativa, né? E proteger a pessoa que também está aqui comigo, que a gente não tenha interferência de nada, tá? Perto de mim eu gosto bastante de colocar uma labradorita, que é uma pedra que ajuda na intuição também, né? É uma pedra bem interessante, é uma pedra bem legal, tem uma conexão muito forte com ela, é a pedra do meu arcano, é a pedra do meu signo também, tem. Então eu acho que é interessante, né, para aguçar minha intuição também, para conseguir enxergar aqui. Eu vario bastante de pedra, tá, gente? Depende muito do que eu estou sentindo no dia, depende muito do tipo de consulente que eu vou atender, tá? Mas embaixo da minha mesa eu sempre coloco um quartzo com enxofre. Porque o enxofre ele ajuda a proteger sobre energias que vêm de baixo, né? E eu preciso proteger o meu chakra básico desse tipo de influência. Então eu sempre uso embaixo da minha cadeira um quartzo com enxofre. Pode ser o enxofre puro, né, também. Tudo isso para proteção.
Eu gosto de, às vezes, de usar o meu japamala no pescoço também, porque é uma coisa que me traz essa conexão com as energias que eu trabalho diariamente, né? Então eu acho legal. Bom, aí depois que eu me preparo e aí já estou pronto, eu ponho uma música, né? Eu posso pôr uma música de uma determinada frequência, ou eu coloco uma música, ou tomo um chá também, né? Às vezes eu faço. Eu gosto de entrar nesse clima, né, de leitura. Eu acho que é bacana, é bem interessante. Bom, como a gente está... Nós estamos em 2022, né? Então, só para a gente se situalizar aqui no vídeo, nós estamos saindo, ainda não saímos de uma pandemia, né? Então as tiragens pessoalmente ainda estão um pouco impossibilitadas. Normalmente os meus clientes não estão na mesma cidade que eu, porque normalmente são pessoas da minha cidade ou amigos, então a gente acaba fazendo tudo online, tá? Não tem problema nenhum fazer online. Dificulta algumas coisas, mas não tem problema, dá para fazer tranquilamente online, tá? O que muda na prática é que todo esse clima que eu preparei, a pessoa não vai estar fazendo uso dele, né? Não vai estar entrando no clima com cheiro, com os sentidos, né? Igual eu gosto de fazer, mas ela vai estar participando em vídeo e vai estar participando nos cortes. E aí como é que a gente faz, né? Tem tarólogo que não gosta que toque no baralho dele, né? É só ele que toca no baralho dele. Eu não tenho muito problema com isso, tá? Eu acho até importante a pessoa tocar, porque naquela leitura a gente está falando sobre ela. Então ela precisa pôr a energia dela aqui para a gente conseguir, para o baralho conseguir entender a energia dela e também buscar essas respostas que ela deseja, tá? Então eu gosto bastante, por exemplo, às vezes eu dou para a pessoa embaralhar, às vezes eu dou para a pessoa cortar a carta, ela que sorteia as cartas normalmente, então ela tem participação ativa nas tiragens. Só que como a gente tem feito muito online, né, então eu tenho pedido bastante para as pessoas me falarem números, e aí eu uso a numerologia daquele número para fazer o corte. Então, por exemplo, a pessoa fala 53, ou eu corto exatamente 53 cartas do maço, e aí aquele é o corte, ou eu uso o 8, que é o 5 mais 3. Então eu uso o 8, tiro 8 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ponho para trás. E aí é o corte da pessoa, e começa a tirar de cima, tá? Essa é a forma que a gente tem para a pessoa colocar a energia dela no baralho, né? Eu gosto bastante, hoje, atualmente, eu estou tirando com 2 baralhos, 3 às vezes quando eu incluo um oráculo, né, geral, mas eu tenho um Rider-Waite, tradicionalzão, assim, bem claro, é o baralho que eu comecei, sempre tirei com ele, gosto bastante de tirar com ele, tô pretendendo mudar daqui pra frente, porque eu tenho os outros baralhos que eu quero experimentar, mas hoje eu tiro com ele, tá? Eu gosto bastante de tirar, eu gosto de misturar os arcanos maiores com os menores, não tenho restrição quanto a isso, tem gente que lê só com os maiores, eu leio com os 2. E eu gosto bastante de tirar sempre 2 cartas desse baralho e tal, eu não tiro o baralho, tem gente que faz, tem tarólogo que usa as cartas invertidas na leitura. Eu não uso, tá? Mas o que é uma carta invertida? Se ela sai assim, pra mim, ela tá normal. Mas se a pessoa sorteou e ela saiu de ponta cabeça, é a carta invertida, tá? O que isso quer dizer? Toda carta do baralho tem um lado positivo e um lado negativo, um lado sombra, um lado luz, né, tal. Quando ela sai invertida, obrigatoriamente ela tá no negativo, né? Só que eu não faço essa leitura, eu prefiro olhar todas as cartas que estão na mesa, as cartas que estão principalmente ao redor dessa carta que saiu, né? E falar através dessas cartas qual que é a influência delas, se é positiva ou se é negativa, né? Eu não tiro cartas invertidas, eu sempre desviro as cartas, inclusive, quando elas saem, tá?
Então eu tenho esse baralho, né, que é um tarô, né, tem os 22 arcanos maiores, os 56 menores, e aí você vai lendo, tirando, e aí tem as informações de acordo com os naipes e tudo mais. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando como que funciona a leitura. Por exemplo, quando eu tiro essa carta, o que eu leio nessa carta? Né? Então tem bastante coisa simbólica, tem cor, posição, tem um monte de coisa. Então eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Hoje eu estou falando só como que funciona uma leitura. Eu também tenho esse baralho que é um Lenormand, que é o baralho cigano. Né? Então eu tiro, eu gosto de tirar com ele também. Esse daqui eu costumo dizer que ele é o baralho tapa na cara, tá, gente? Porque ele... quando ele tem que falar alguma coisa, ele fala, não quer nem saber se você quer ouvir ou não, ele tá aqui para dizer tudo, tá? Esse baralho eu gosto de fazer, dependendo da tiragem, eu gosto de tirar duplas ou cartas simples, tá? Então, para quem não conhece tarô ou Lenormand, eu fiz um videozinho, acho que vai estar do lado de cá, não sei, vai estar aqui em cima. Um videozinho que eu explico a diferença dos baralhos, tá? Então dá uma olhadinha nesse vídeo e aí vocês vão entender melhor qual é a diferença desses dois baralhos, tá? Bom, esse aqui tem figuras muito clássicas, né? Então não tem nada de muito especial nesse Lenormand que eu uso. Eu gosto dele porque ele é muito claro para mim nas imagens. Uma outra coisa que as pessoas às vezes me perguntam é: qual que é o baralho? Posso escolher o baralho que eu vou consultar com você e tal, não sei o quê? Gente, depende muito da pessoa que vai ler, né? E eu gosto de usar esses dois porque eu estou muito conectado com esses dois agora, neste momento. Pode ser que amanhã eu troque um deles. Ou pode ser que amanhã eu troque os dois. Ou pode ser que amanhã eu deixe de lado um deles. Então, depende muito do mood, depende muito do cliente, depende muito do que eu estou sentindo no dia. Mas a gente sempre diz na cartomancia que você precisa escolher o baralho que conversa com você, né? Então, como eu vou ler, eu preciso ter um baralho que se conecta comigo. Se eu tiver mais de um baralho, eu vou disponibilizar esses mais de um baralhos para o meu consulente escolher qual que ele quer, qual deles ele quer. Normalmente eu não deixo escolher, tá? Eu gosto de eu mesmo escolher o baralho que eu vou ler de acordo com a energia e com a minha intuição. Ou dependendo da pergunta eu troco, tá, o baralho. Mas a gente tem que escolher o baralho que conecta com a gente, que a gente consegue identificar os símbolos, que a gente consegue entender a mensagem que aquela carta está falando. E aí a tiragem também depende muito da pergunta, depende muito do que eu sinto quando a pessoa vem falar comigo. Pode ser tiragem de 2 cartas, pode ser tiragem de uma carta só, pode ser tiragem de uma mesa real, que vai trocentas cartas. Tem tiragens, por exemplo, que você usa o baralho inteiro, né? Pode ser uma mandala astrológica, que é essa daqui que está nesse paninho, que eu gosto de usar para fazer as minhas leituras. Então cada signo é uma área, e aí a gente tira uma carta para cada área e depois a gente diz, na sua área de comportamento saiu tal coisa, na sua área de trabalho saiu tal carta, essa carta quer dizer tal coisa, então cuidado com isso. Então dá para fazer esse tipo de tiragem também. No Lenormand, às vezes, eu gosto bastante de tirar... Acho que a tiragem que eu mais faço é a tiragem de 9 cartas, né? Que você embaralha e tal, e aí você começa a tirar, por exemplo, aqui... Por exemplo, aqui eu tenho 9 cartas. Normalmente a carta que sai no meio é o assunto que a gente vai falar. Se a pessoa não trouxe nenhuma pergunta ou nenhum assunto, ela falou, faz um geralzão aí. Normalmente é o ponto de atenção naquele momento na vida dela, tá no meio, tá? Então a gente vai falar sobre aquilo. Todas as cartas que estão em volta estão falando sobre aquilo, tá? Se a pessoa traz uma pergunta, por exemplo, Domênico, eu quero saber sobre amor. Então, a gente obrigatoriamente, aí eu pego a carta do amor, que é o coração, e já coloco ela no meio. Porque daí todas as cartas vão ter a influência dessa carta e aí vai estar incluído aqui no que vai sair, tá?
Só que eu gosto bastante de fazer esse tipo de carta e incluir uma carta de tarô junto, né, tal. Aí vai sair tudo de ponta cabeça. Só porque eu falei que eu não leio de ponta cabeça, saiu tudo de ponta cabeça. E aí eu coloco aqui as cartas, né, sempre numa sequência, sempre mentalizando o que é, né, a pergunta e tudo mais. A gente precisa de concentração, de estar focado naquilo. Né? E aí eu vou falando no assunto, né, o que tem em cada carta. Eu gosto bastante de explicar carta por carta, o que significa. Então, saiu o urso quer dizer tal coisa. Saiu 2 de copas, quer dizer tal coisa. Então eu gosto bastante de explicar para o consulente o que cada carta quer dizer. E gosto de colocar lá no contexto. Então aqui, por exemplo, a gente colocou que a gente queira falar de amor. O que o 2 de copas quer falar em relação ao amor? Então eu vou explicar para o consulente, isso daqui. Só que assim, não basta saber só a carta, tá, gente? A gente tem que saber aonde ela saiu. Então, por exemplo, a linha da esquerda é passado, a linha da direita é futuro. Tudo que está aqui embaixo é o que dá base para essa questão, como que está a base dessa questão, né? Como que estão acontecendo as coisas e tal. Na parte de cima é a parte mental, as 3 cartas são mentais. E aqui é mais as influências diretas que estão nesse daqui. Tanto influências que já estão fazendo aqui, para onde a pessoa precisa ir. Né, o que ela precisa fazer para resolver essa questão dessa área da vida dela. Tá? Tem umas tiragens, por exemplo. Essa é uma que eu mais faço. Tá? Então provavelmente, se você vai se consultar comigo, provavelmente vai ser essa tiragem que a gente vai fazer, dependendo da questão. Né? Mas tem uma tiragem, por exemplo, de baralho cigano, que eu gosto de fazer, que a gente tira 2 cartas em cada casa, tá? E o que quer dizer essas 2 cartas? Aqui é o objeto e aqui é o adjetivo ou o que vai fazer a especificação do objeto. Então, por exemplo, o urso. A grosso modo, tá? Assim, bem grosseiramente falando, seria tipo um urso que voa, tá? Ou um urso que canta, ou um urso que constrói um ninho. Então a gente faz esse tipo de... ou um urso que alimenta um filho, uma cria. Né? Então a gente pega e faz esse daqui modificar o primeiro. É claro que não é exatamente isso. Tá? O urso tem outros significados. Pode ser chefe, pode ser a mãe, principalmente a sogra, né? Pode ser algum problema de alimentação, pode ser obesidade. Então, por exemplo, aqui pode ser uma sogra fofoqueira, porque os pássaros é comunicação, é falar demais, é cantar demais, mas pode ser alegria também. Então pode ser uma sogra fofoqueira, pode ser um chefe que fala demais, pode ser um chefe que está tentando alçar um voo mais alto. Né? Então é assim que a gente vai interpretando as cartas. Né? Eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como é que a gente interpreta. E aí a gente faz a consulta. A consulta dura mais ou menos 1 hora, 1h30, tá? Depende muito do que o consulente traz para a consulta. E aí a gente tenta resolver. Se for preciso, a gente tira mais carta ou tenta resolver olhando as cartas que já estão na mesa e tal. Eu gosto bastante de ter um feedback e de manter contato com o meu cliente para ele ir me falando, olha, isso daqui que você falou aconteceu, isso daqui que você falou, realmente eu não fiz mais e realmente surtiu efeito. Até para eu ter essa noção de refinamento da minha leitura e entender também esse mood. Eu uso bastante a minha intuição, eu não sou uma pessoa que recebe santo ou que as pessoas às vezes acham, né, que a carta recebe um santo ou que eu recebo alguma coisa, mas não, gente, no meu caso é intuitivo mesmo, né? Eu estudo bastante as cartas, mas aí na hora da leitura, o significado que vem na minha cabeça, quando eu olho para a carta e quando eu vejo a pessoa, é normalmente o que a carta está querendo me dizer.
né? E aí eu já sinto essa energia e já passo isso para o meu consulente. Às vezes eu dou algum tipo de indicação paralela. Então, por exemplo, eu tive já clientes que tinham um problema que elas não estavam falando exatamente tudo que elas precisavam falar, e elas não estavam se expressando direito para conseguir resolver os problemas delas. Elas sabiam que elas precisam falar e para quem elas precisam falar, mas elas não conseguiam. E aí eu posso passar uma terapia complementar, ou uma coisa com cristais, ou fazer um chá específico para tentar ajudar ela a se soltar um pouco mais. Então, às vezes eu faço isso, não é sempre, tá? Mas às vezes eu dou alguma dica se eu perceber que eu consigo ter, se na minha intuição vier alguma coisa. Algumas regrinhas que são importantes para que você saiba, quando você vier se consultar comigo, que você precisa seguir, tá? Primeira coisa, você precisa reservar aquele tempo para se concentrar naquilo que a gente vai estar conversando aqui. Eu já falei que dura mais ou menos 1 hora, 1h30. Então reserva esse tempo para a gente poder conversar numa boa, né, para não ter interrupções e tal. Eu não leio para terceiros, então não adianta. Eu tenho uma amiga que está precisando tanto, eu queria que você tirasse uma carta para um problema dela, tal, que não sei o que. Não. Eu estou fazendo essa consulta com você, então é você o assunto. A gente não vai falar sobre terceiros, principalmente se forem terceiros amorosos aí, né? Quero saber sobre o negócio do meu marido. Não faço esse tipo, não gosto de fazer esse tipo de interferência. Se a pessoa quiser saber, ela vem e se consulta comigo, né? O meu jeito de fazer tiragem de cartas é muito mais terapêutico. Então é um bate-papo, sabe? Senta, fica à vontade, faz um chá, toma uma bebida, vamos conversar, né? É uma conversa. Eu não vou te dar a resposta do que você deve fazer, mas eu vou te dar como que a energia daquele assunto está, para onde ela está caminhando e o que seria benéfico para você fazer. Então, por exemplo, se uma pessoa chega para mim assim: Domênico, eu tô saindo com um cara, mas tô apaixonada por outro, e o outro agora quer voltar comigo. Com quem eu fico? Não vou responder isso pra você, entendeu? A vida é sua, você tem que fazer as suas escolhas. Você tem seu livre-arbítrio, né? Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, se você está entre 2 homens, ou 2 mulheres, ou seja lá o que for, eu vou tirar carta para os 2, vou falar qual que é a energia dos 2, qual que é o temperamento dos 2, o que você pode ganhar com os 2, e aí você decide qual dos 2 que você quer, entendeu? Não sou eu que vou tomar decisões por você, né? A vida é sua, você tem que ser responsável pelas suas tomadas de decisões. O que eu posso fazer aqui é falar assim, para onde a coisa está caminhando e se vai ter alguma coisa boa ou não aí nesse caminhar. Uma outra coisa também que eu acho que você precisa ter em mente é que eu falei aqui que eu faço todo um ritual, né? Faço toda uma preparação pré-consulta. Então seria muito educado, assim, se você, vai ter algum problema, vai atrasar, me avisa, né? Para eu não ter que ficar esperando, para eu não ter que, acender uma vela, um incenso à toa, gastar, né? Assim, senão acaba ficando ruim, né? Eu acabo gastando um material, às vezes, que eu podia estar economizando. Não tem problema nenhum, sabe? Assim, imprevistos acontecem, a gente entende, eu entendo que às vezes atrasa, às vezes tem que cancelar, né, a consulta e tal, mas tenta fazer isso o mais rápido possível, né? Pra gente remarcar, pra gente ver o que a gente pode fazer, né? É mais uma questão de ser um pouco de educação mesmo, né? Porque eu tô aqui profissionalmente, eu tô aqui fazendo um trabalho da forma mais séria possível. Eu levo muito a sério tudo que eu faço, então eu gostaria que as pessoas também levassem bastante a sério, né? Eu já falei também que eu não leio as cartas invertidas, né? Eu desviro todas as cartas, eu leio as cartas sempre certinhas, eu só identifico se elas são positivas ou negativas de acordo com a casa com que elas caem ou com as cartas que estão em volta.
né? Eu não envio um relatório, você pode printar a tela se você quiser da tiragem. Eu não aconselho printar a tela porque você retém aquela energia. Então é interessante que você anote, né? Faça uma anotação das coisas que você acha importante, relevante, para você sempre ter ali como referência, tal. Eu não mando nenhum tipo de relatório, eu não mando gravação. Se você quiser gravar a consulta, pode gravar. Para mim não tem problema nenhum, né? E é isso, e eu cobro pela consulta, né? Eu sei que tem algumas pessoas que acabam falando, mas é um dom que você tem, então tem que fazer de graça. Assim, eu não cobro de todo mundo, tá, gente? Eu vou ser bem sincero. Existem alguns casos que eu acabo não cobrando, casos de muita urgência, às vezes casos de pessoas que eu realmente vejo que precisam ter uma decisão urgente, né? Então não vai ser uma tiragem complexa, né? Não vai ser uma tiragem com uma qualidade de alguém que está pagando, né? Vai ser uma tiragem mais simples, mas às vezes eu acabo não cobrando de algumas pessoas por causa disso, mais pela ajuda mesmo, né? Mas eu cobro, tá? Pelas minhas consultas, porque baralho é caro, estudar é caro, eu cruzo um monte de coisa nas minhas leituras, eu falo de cristais, às vezes eu falo de outros tipos de terapia, indico coisas para a pessoa fazer, então me custa tempo, me custa dinheiro, né? Então eu acho justo eu cobrar um valor, é um valor que eu acho justo, inclusive, né? Tem a ver com o meu número de prosperidade também. Inclusive, se vocês querem saber o número de prosperidade de vocês, vai estar aqui em cima. Eu não sei se em qual lado, mas vai estar aqui em cima o vídeo que eu fiz sobre prosperidade, número de prosperidade. Então é isso. Eu gosto que as pessoas se envolvam, sabe? Eu gosto dessa coisa de ter a experiência. Então, ler comigo, eu quero que seja uma experiência, sabe? Eu quero que a pessoa se sinta à vontade, se sinta com um amigo, se sinta conversando comigo, sabe? Um bate-papo de bar, assim, sabe? Eu quero que a pessoa se sinta à vontade. Não é para ser uma coisa sisuda, não é para ter medo. As pessoas às vezes vêm com medo, né, para falar comigo, tal. Até com um pouco de receio de abrir determinados assuntos. Para mim, né, eu sou muito ético, tá? Eu não falo dos assuntos para as outras pessoas. Eu faço questão de simplesmente ler, eu não guardo. Às vezes eu anoto, né, algumas coisas no meu diário, mas eu costumo tentar esquecer a leitura, até para eu não falar nada. Então, se você volta para falar comigo depois de algum tempo, às vezes eu não lembro direito como que foi a leitura, tá? Até porque a energia já mudou, né? Tudo já acabou mudando. Mas eu acho legal. Assim, eu me sinto bem ajudando as pessoas, né? E fazendo essa orientação com algum tipo de embasamento mesmo que holístico, né? Às vezes eu dou a minha opinião, e quando eu dou a minha opinião, não a opinião do baralho, eu deixo isso bem claro. Eu falo, olha, na minha opinião, eu acho que você devia fazer isso por causa disso, 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 disso. Às vezes eu dou o meu palpite, né? Mas normalmente eu prefiro dar o embasamento das cartas, tá? Então, assim, é super simples, né? Assim, se você tava na dúvida, quer experimentar, entre em contato comigo. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários o que você tem de dúvida a mais. E bora fazer uma leitura, vem aí, vamos conversar. Eu pretendo fazer alguns eventos, até para fazer as pessoas experimentarem um pouco, né, do que é isso, tal, do que é tarô. Eu sinto que eu tenho uma missão de desmistificar um pouco o tarô para as pessoas, sabe? Porque as pessoas têm medo, eu sinto que as pessoas têm medo ainda, né? Acham que é coisa do demônio, acham que eu vou receber um espírito, sabe? Não, não tem nada disso. Eu quero que as pessoas se sintam seguras, né? Assim, tanto da intimidade delas quanto
de saber que é um trabalho sério, que é um trabalho que eu levo muito a sério, que eu gosto de fazer e que pode ajudá-las, né? E eu vou ficar feliz se conseguir ajudar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho como é que funciona aí a minha leitura de tarô. Se você quiser fazer essa leitura, entre em contato, vamos conversar, vamos tirar essas cartas aí e a gente vai conversando, né, vai tentando resolver aí os perrengues da vida da forma mais legal, divertida e boa, com boas energias, né, pro resto da nossa vida. Então, espero vocês no próximo vídeo e até mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!